O primeiro gesto do dia. O início da desconexão. Durante muito tempo, o meu primeiro gesto do dia era sempre o mesmo. Esticar a mão, pegar o celular e deslizar o dedo pela tela, como quem acorda buscando se reencontrar, mas acaba se perdendo. Antes de abrir os olhos completamente, eu já abria notificações. Antes de respirar fundo, eu já respirava o ar saturado de conteúdo, urgência e comparação. E aquilo parecia normal. É assim com quase todo mundo, né? É só dar uma olhadinha. Só ver o que tem de novo. Só conferir as mensagens. Mas o que eu não percebia era que naquele gesto quase automático, eu estava entregando meu estado mais sagrado do dia ao mundo externo, antes mesmo de ter me reencontrado comigo. Eu abria o celular, antes de abrir meu coração. E aos poucos isso foi me desconectando de mim. Não de forma violenta, mas silenciosa. Sutil. Comecei a acordar mais ansioso, mais distraído, mais reativo. Parecia que meu dia já começava acelerado, embolado, confuso, como se eu entrasse direto num trem em movimento, sem saber para onde ele estava indo. Até que um dia parei para pensar. Por que o meu primeiro movimento é fugir de mim? O que estou tentando evitar no silêncio da manhã? E ali, eu percebi que aquele hábito tão comum, tão inofensivo, não era só sobre celular, era sobre dependência, era sobre ausência, era sobre ansiedade disfarçada de rotina. A cada manhã em que eu me desconectava de mim, o eu superior ficava mais longe, a intuição ficava abafada, a alma ficava quieta, esperando que eu voltasse, mas eu não voltava. Porque o celular me dava tudo. Menos presença. A dopamina. Nos escraviza. Sem algemas, mas com likes. Existe um tipo de prisão que é difícil de perceber, porque ela não tem grades, ela tem notificações, não tem paredes frias, ela tem feeds infinitos, não tem carcereiros, ela tem algoritmos, e o mais cruel, é você mesmo quem gira a chave da cela. Vivemos hoje uma das formas mais sofisticadas de dependência que o ser humano já criou. A escravidão pela dopamina digital. A cada curtida, a cada mensagem, a cada novidade que surge na tela, o cérebro libera um pouco de dopamina, o neurotransmissor do prazer, da motivação, da recompensa. E como bons viciados, começamos a buscar esses picos. O tempo todo. Desliza, atualiza. Puxa, clica, mais, de novo, só mais um vídeo, só mais um story, só mais uma checada rápida. O celular se transforma num cassino portátil, e você, num jogador exausto, em busca de um prazer que nunca dura, mais do que alguns segundos. A dopamina nos promete alívio, mas entrega a exaustão, porque o prazer imediato cobra um preço alto, a nossa presença. E quanto mais você se alimenta desse estímulo fácil, menos consegue saborear os prazeres reais da vida. A conversa com um amigo sem celular na mesa, a música tocando sem distração, o café quente, tomado com calma, a leitura profunda, sem notificações pingando, o silêncio, que antes era presença e agora virou desconforto, porque quando o sistema dopaminérgico se desregula, a vida real parece monótona. Insuficiente, lenta demais. Você começa a viver como quem está entediado o tempo todo. Nada satisfaz, nada dura, nada te prende por inteiro. Mas não é a vida que ficou pior. Foi o seu cérebro que se viciou em distração. E isso, mais do que um problema neurológico, é uma questão espiritual. Porque tudo o que te tira do agora, te tira de si. E aos poucos, você se transforma em alguém que não consegue mais estar no mundo, sem uma tela por perto. O filósofo, que explicou tudo antes que percebêssemos. Muito antes de a maioria das pessoas perceber que algo estava profundamente errado com o jeito moderno de viver, um filósofo já vinha dizendo, com palavras calmas e assustadoramente precisas:
A sociedade do desempenho é uma sociedade da autoexploração. O sujeito de desempenho é, ao mesmo tempo, carrasco e vítima. Quem disse isso foi Byung-Chul Han, um pensador sul-coreano que vive na Alemanha e escreve sobre o que está nos matando em silêncio. Nossa ilusão de liberdade digital. Ele não fala como um coach, não propõe fórmulas. Ele apenas descreve com uma clareza que corta como lâmina. Byung-Chul Han observou que o mundo mudou. Não somos mais pressionados por um chefe autoritário, uma religião repressora ou um Estado controlador. Hoje o opressor está dentro de nós. Somos nós que nos cobramos, nós que nos exploramos, nós que nos exigimos ser produtivos, felizes, disponíveis. 24 horas por dia. A tecnologia não é mais uma ferramenta neutra. Ela se tornou um espelho distorcido da nossa angústia de sermos alguém, e é por isso que a usamos compulsivamente, para não encarar o vazio, o silêncio, a dúvida. O filósofo fala de um cansaço novo. Não o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. Um esgotamento que vem da tentativa constante de dar conta de tudo, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de saber todas as notícias, de responder todas as mensagens, de se atualizar, de performar, de produzir. Um cansaço que não se resolve dormindo, porque ele não vem da falta de descanso, vem da falta de sentido. Byung-Chul Han chama isso de sociedade do cansaço. E nós, ao acordarmos e já nos jogarmos no celular, mergulhamos nessa sociedade sem perceber. Somos exploradores e explorados, carrascos e prisioneiros, gerentes e funcionários da nossa própria decadência, e o mais cruel é que fazemos isso sorrindo, postando, curtindo, comparando. A rede não nos prende com violência, ela nos prende com desejo. O desejo de sermos vistos. O desejo de não ficarmos para trás. O desejo de pertencermos a algo, mesmo que esse algo nos sugue por dentro. E o resultado é uma geração inteira de almas inquietas, vazias, rasgadas, pessoas que se acostumaram a sentir tudo, superficialmente, uma enxurrada de estímulos que não nutrem, uma avalanche de informação que não vira sabedoria, um contato constante que não gera conexão real. O filósofo não aponta culpados, ele apenas revela. Ele mostra que estamos num ciclo de autoexploração voluntária. E que talvez a única saída seja parar. Parar para respirar, parar para pensar, parar para se escutar. Mas parar, hoje em dia, é quase um ato revolucionário. E é por isso que quem para parece errado. Parece improdutivo, parece desconectado, quando na verdade está finalmente se conectando com o que importa. A fala de Byung-Chul Han não é pessimista. Ela é um espelho. E como todo espelho verdadeiro, ela assusta. Porque quando você percebe que o seu vício é construído sobre a ilusão de liberdade, não tem mais como desver. Você começa a se perguntar: quem eu sou sem a tela? O que resta de mim quando desligo tudo? E essa pergunta, por mais dolorosa que pareça, é a chave para algo maior. Algo que vem depois do ruído, depois da dopamina, depois da distração. Algo que começa no silêncio. Você não está cansado. Você está hiperestimulado. Você diz que está cansado. Mas não é sono. Você dorme e o cansaço continua. Tira férias e ele ainda está lá. Reduz a carga de trabalho e mesmo assim, se sente esgotado. Talvez você não esteja cansado. Você esteja hiperestimulado. Seu corpo não quer mais descanso. Ele quer descompressão. Seu cérebro está lotado, cheio de informações que não viraram nada, cheio de ideias interrompidas, conversas pela metade e estímulos que vieram e passaram sem deixar sentido. A cada rolagem no feed, uma nova imagem. A cada clique, uma nova voz. A cada vídeo, uma nova promessa. E, no fim, tudo se mistura, tudo se perde, tudo te afasta. Vivemos num estado constante de excitação artificial, e como tudo é muito, o profundo se torna impossível. Você não consegue mais ficar em silêncio por 5 minutos,
sem pegar o celular. Não consegue mais ouvir uma música inteira sem querer trocar. Não consegue mais ficar com alguém sem checar a tela. Não consegue mais viver uma coisa de cada vez. E viver uma coisa de cada vez é o que a alma mais precisa. Mas a alma está sendo soterrada por estímulo. E isso tem um preço. Você começa a perder o gosto pelas coisas simples. Começa a se incomodar com a lentidão, a se irritar com a pausa, a se sentir vazio, mesmo cheio de notificações. E o mais triste, começa a duvidar da própria sensibilidade. Por que tudo me cansa? Por que nada me emociona mais? Por que sinto como se tivesse perdido a mim mesmo, sem ter saído do lugar? A resposta não está em fazer mais, nem em produzir melhor. Está em fazer menos, em desligar, em voltar ao ritmo do humano, porque você não foi feito para processar 500 vídeos por dia. Você não foi feito para receber 30 mensagens por hora. Você não foi feito para se expor a 100 opiniões antes do café da manhã. Você foi feito para sentir, para digerir, para contemplar, para viver com presença. E a hiperestimulação rouba isso. Ela te transforma num sistema em alerta constante. E um sistema em alerta não consegue criar, não consegue amar, não consegue ouvir o próprio espírito. É como viver com os ouvidos cheios de ruído. Você ouve tudo, menos o que importa. E o que importa é a voz do eu superior, que sussurra, que não compete com o barulho, que só aparece quando você silencia. Mas para silenciar, é preciso coragem. Coragem de sair da roleta da dopamina. Coragem de não responder de imediato. Coragem de não se atualizar o tempo todo. Coragem de não estar disponível para todo mundo, para poder estar disponível para si. Você não está cansado, Danilo. Você está sobrecarregado de coisas que não nutrem, e seu corpo está pedindo leveza. Sua mente está pedindo espaço. Sua alma está pedindo tempo. Tempo de verdade. Sem tela, sem feed, sem filtro, só você. E o que ainda pulsa aí dentro. A alma não grita. Ela silencia, até que você não escuta mais nada. Você quer escutar sua intuição. Quer ouvir o chamado da vida. Quer se sentir guiado. Quer entender para onde ir. Mas tem algo que precisa saber. A alma não grita. Ela silencia. E se você não aprende a ouvir o silêncio, ela some no meio do ruído. A alma fala com sutileza. Ela não compete com a pressa. Ela não invade. Ela espera. Ela se manifesta no espaço entre um pensamento e outro. Na pausa entre um compromisso e outro. Naquele momento em que você respira fundo, e tudo parece mais claro. Mas quando você vive com os fones no ouvido, com a mente plugada, com os olhos grudados na tela, você não escuta mais nada que venha de dentro. O barulho externo vira um escudo contra a verdade interna. E isso não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos. Você deixa de meditar, porque está cansado. Deixa de escrever, porque não tem mais o que dizer. Deixa de sentir, porque tudo virou distração. Até que um dia você se olha no espelho e não sabe mais quem está ali. Perdeu o brilho. Perdeu o centro. Perdeu a conexão. Você trocou sua alma por um Wi-Fi mais rápido. Troca seu silêncio por um feed. Sua sensibilidade por performance. E a alma? Ela continua ali. Mas muda a estratégia. Se antes ela sussurrava, agora ela se cala. E o que é pior do que não ouvir sua alma? É nem saber mais que ela está tentando falar. O silêncio que você evita é o mesmo que guarda sua cura. A pausa que você recusa é o mesmo espaço onde mora sua resposta. Você pode passar a vida buscando fora, tentando, lutando, testando, mas nunca vai encontrar paz enquanto continuar se traindo no primeiro gesto do dia. Aquele momento em que poderia respirar, e escolhe rolar a tela. Aquele momento em que poderia sentir, e escolhe se entorpecer. E o eu superior observa. Não com julgamento, mas com compaixão. Ele sabe que você está sobrecarregado. Sabe que você não faz isso por mal. Sabe que você quer se reencontrar, mas ainda está preso num looping de ruído.
E por isso ele continua esperando. Calado, presente, disponível. Ele não vai competir com o algoritmo, porque o eu superior não precisa de palco. Ele só precisa de espaço. E você, no fundo, já sabe disso. Talvez esteja ouvindo essa mensagem agora porque, de alguma forma, sua alma está tentando voltar. E tudo o que ela pede é: desliga, desacelera, silencia, sente. Porque a alma não precisa que você mude o mundo. Ela só precisa que você volte para si, antes que o ruído vire norma e o vazio vire rotina. A disciplina da pausa. O caminho de volta para dentro. Você não precisa abandonar a tecnologia. Não precisa jogar seu celular fora. Não precisa sumir da internet. A verdade é que a cura não está em desaparecer. Está em voltar para o centro. E o caminho de volta começa com pausas. Pausas que pareciam inúteis, mas que são sagradas. Pausas que antes você evitava e agora precisa cultivar. Pausas que não são perda de tempo, são retorno ao tempo real. Porque a alma não volta quando você desinstala um aplicativo. Ela volta quando você reinstala o silêncio. Eu precisei aprender isso na prática. Comecei com algo simples. Não tocar no celular nos primeiros 10 minutos do dia. Deixei ele longe da cama. Coloquei um alarme analógico. E quando acordava, só respirava. 3 respirações profundas. Depois, agradecia. Não pelo que eu tinha, mas por estar vivo, por estar consciente, por poder escolher diferente. Nos primeiros dias parecia estranho. Meu dedo ainda coçava. Minha mente ainda buscava a rolagem. Mas aos poucos, algo foi mudando. Eu comecei a ouvir minha mente, a perceber meu corpo, a sentir meu espírito se reorganizando. Criei um pequeno ritual, uma leitura curta, um alongamento, leve, um momento em silêncio com uma vela acesa, às vezes só água com calma. E nesse pequeno espaço, o eu superior começava a falar, sem grandes revelações, sem frases mirabolantes, mas com uma certeza que eu não sentia há tempos. Eu estou aqui. E você também está. Depois, levei essa disciplina para outros momentos. 1 hora por dia de modo avião. 1 noite por semana sem telas. 1 domingo por mês de jejum digital completo. E quando possível, caminhadas sem fone, só com o som da vida. Cada pausa era um convite. Cada respiro, um retorno. E quanto mais eu silenciava, mais claro ficava o que era essencial. Mais difícil era me perder de novo. Mais visível se tornava a linha que separava o estar online do estar presente. Essa disciplina não é rígida, é ritualística. É como um lembrete de que, antes de qualquer coisa, eu sou um ser espiritual habitando um corpo, não uma mente frenética, alimentando um algoritmo. E essa consciência transforma. Você percebe que não precisa responder tudo na hora, que não precisa acompanhar tudo o tempo todo, que não precisa estar disponível para todos. Você começa a escolher. E escolher, no mundo de hoje, é um ato de revolução interna. Disciplina da pausa não é fuga. É reconexão. É você dizendo para sua alma: eu ainda estou aqui. Eu ainda lembro de você. E quando você se lembra da alma, o eu superior sorri. Porque ele sabe que, naquele gesto, você não só se libertou do vício, você voltou para casa. Mensagem do eu superior. Você não é um robô. Você é um templo. Agora sou eu quem falo. Seu eu superior. A parte sua que nunca dorme. Que observa. Que acolhe. Que espera. Eu vi você se perder. Vi quando você trocou sua intuição por notificações. Vi quando você quis sentir, mas só conseguiu rolar a tela. Vi quando tentou silenciar, mas o ruído era mais forte. Eu vi. Mas não julguei. Porque eu sei como o mundo te puxa. Sei como a dopamina te engana. Sei como é fácil se confundir quando tudo é feito para te distrair. Mas também vi quando você começou a lembrar. Vi quando você hesitou antes de tocar no celular. Vi quando você olhou para o céu e pensou:
Faz tempo que não olho para isso. Vi quando você deixou o fone de lado só para ouvir o vento. Vi quando você acordou e escolheu não fugir de si. Vi quando você se emocionou só de perceber que ainda sente. E foi ali, no pequeno gesto, que você voltou para mim. Você não é um robô. Não nasceu para consumir sem parar. Não nasceu para responder sem refletir. Não nasceu para correr atrás de validação como se fosse ar. Você nasceu para sentir, criar, pausar, existir e se conectar. Você é um templo, e templos não são preenchidos depressa. Templos não são lugares de ruído. Templos são espaços de presença. E é isso que você precisa recuperar agora. A sacralidade de estar aqui, inteiro, presente, humano. Se você sente que perdeu o fio, ele ainda está aqui. Se você sente que a alma se calou, ela só está esperando um espaço para voltar a cantar. E eu, seu eu superior, estou pronto para te guiar. Mas só posso te conduzir até onde você estiver disposto a silenciar, porque minha voz não fura o barulho. Ela só toca onde há espaço. Então desliga. Respira. Começa devagar. Desliga um pouco mais amanhã. Escuta um pouco mais você mesmo. Cria um pequeno ritual. Reinventa suas manhãs. Faz um jejum de ruído. Abre espaço para sentir. Você não está atrasado. Não está quebrado. Não está perdido. Você só estava longe de si. E agora? Está voltando. E eu estarei aqui. Em cada pausa. Em cada respiro. Em cada lembrança de que você é, antes de tudo, alma. Você não é o que consome. É o que permanece depois que tudo silencia. E ali é onde você me encontra. Ali é onde você é sagrado.